a isso. Eu acredito que nós consigamos terminar essa parte hoje. E no decorrer dos outros módulos, galera, a gente vai vendo o que nós podemos fazer em fazer uso dos sábados. Eu até pensei em fazer uso de outros dias, mas o Enem é de segunda a sexta, não é? Ou vocês têm algum dia que falha? Não, é de segunda a sexta, né? Então, quer dizer, não tem nenhum outro dia da semana. E à tarde não rola, porque à tarde tem muita gente que trabalha, né, Mariana? Senão você me bate. E tem muita gente que A faz... classe trabalhadora não pode estudar à tarde. E tem muita gente que tem outros afazeres também no turno da tarde. Então é muito complicado. Mas a gente vai definindo para frente na medida que for sendo necessário. Olha só, na aula que nós tivemos quinta e sexta, quinta com a turma da noite e sexta com a turma da manhã, nós chegamos nessa parte do senso comum, né? E eu falo que foi uma coisa que a gente chegou a um certo consenso, porque quando a gente está falando dessa questão do conhecimento aí, que é o conjunto de todas aquelas informações que o indivíduo vai adquirindo aí ao longo da sua caminhada, por meio da sua experiência, do seu aprendizagem, por meio de valores, no decorrer da sua vida, né? São várias as formas de conhecimento que a gente vai adquirindo. E a gente vai perpassando essas formas como maneiras de aquisição de algum processo. A grande questão dessa aquisição destes processos é que esses processos, naquele devido momento, eles servem para a gente para fazer com que nós compreendamos a realidade e diante de diversas indagações que nós tenhamos, por exemplo, o que é a morte, lá o conhecimento religioso, né? O que é a criação, lá o conhecimento mítico, né? O que é a vida, o que é a desigualdade social, conhecimento científico. Então, são coisas que a gente perpassa, que eu falo que, na medida que a humanidade caminha, dúvidas vão surgindo, e a partir dessas dúvidas, novas procuras vão acontecendo. E a cada procura em relação às dúvidas e aos problemas que vão surgindo, novas maneiras de conhecer se perpetuam. Só que essa aí, eu não minto para vocês, essa aí, desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Quando a gente fala de senso comum, logicamente, a gente está falando de conhecimento empírico, né? Aquele conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa experiência, da nossa vida, sem necessariamente, né, a gente ter que preocupar em existir ou não uma verdade absoluta ou indubitável em relação àquilo. Simplesmente a gente vive, simplesmente a gente vai adquirindo esse conhecimento ao longo da nossa vida, a gente vai adquirindo ele através da tradição. Boa tarde, Bruna. Boa tarde. Conseguiu chegar em casa, Bruna? Agora eu estou tranquila. Então, seja bem-vinda. Para a gente finalizar, a gente está quase, eu acredito que nós terminemos hoje. Então, quando nós falamos desse senso comum, galera, isso nos remete à questão da tradição, tá? Isso nos remete naquela questão dos valores que são passados de geração em geração. O grande risco do senso comum é que, às vezes, a gente constrói, ao longo de toda uma história, de toda uma vida, uma identidade sem que nós, de fato, nos identifiquemos com ela, sem que nós vejamos, de fato, sentido naquilo que nós estamos fazendo. É como se você imaginasse assim, você está dentro de uma área de trabalho onde você só está ali por uma necessidade, pagar conta, tá? Para não ter que ouvir ninguém buzinar no teu ouvido falando que você já está ficando velho, que tem que trabalhar, que tem que assumir responsabilidade, mas aquilo ali não é, de fato, aquilo que você quer. Não é aquilo, de fato, que você sonha para a sua vida. Não é aquilo, de fato, que você se identifica de corpo, alma e coração. Isso é o senso comum. Simplesmente a gente assumiu aquela condição porque nós fomos impulsionados, conduzidos, pressionados pelo meio. E isso muitos de nós vivemos. A gente vive emprego dessa forma, a gente vive namoro dessa forma. Às vezes você vai pressionado pelo colega ou a colega te impulsiona a ficar com fulano ou com beltrano. Às vezes você gosta de ficar reafirmando determinadas situações da sua vida simplesmente para que você possa ser aceito pela sociedade, aceito pelo meio familiar.
contrariando, de fato, a sua vontade, o seu desejo, a sua identidade, seja ela de gênero, seja ela sexual, seja ela de religião. Pô, o senso comum está aí, galera. E ele vai contrariar, de fato, a sua vontade. O mais triste é quando a gente vive uma vida inteira, tá? Baseada no senso comum, achando que aquilo ali é uma verdade. E, no fundo, a gente está vivendo um mundo de ilusão. Um mundo de ilusão. É o que eu brincava na sexta-feira de manhã com a galera do Enem da manhã. Né? Nós somos um país onde a maior porcentagem é negro e a mulher. E eu perguntava para eles quantos médicos negros nós conhecemos, quantas médicas negras nós conhecemos, eu até falei com eles que eu nunca tive, em 20 anos de sala de aula, eu nunca tive uma diretora negra. Eu tive diretoras mulheres, mas uma diretora negra eu nunca tive. Né? Então, são situações e realidades que estão aí, diante dos nossos olhos, diante de toda uma situação que vai fazer com que, de fato, nós pensemos, né? Até que ponto nós estamos vivendo dentro de uma sociedade onde a predominância de todos os conceitos, tá? E também preconceitos perpetuam no senso comum. Porque se perpetuam no senso comum, galera, a gente não consegue chegar, né, ao conhecimento científico. E eu falo que o método científico ou, né, o conhecimento científico é aquele, de fato, que vai fazer com que nós não tenhamos dúvidas em relação às possibilidades e às escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. É o que eu digo. Bruna, agora você tem certeza que você quer medicina? É isso mesmo que você quer? Certeza plena? Bruna, tu está por aí, Bruna? Tá travando aqui, professor. Mas tem absoluta. Ah, João, tu que fez engenharia, bacana. Tu tem certeza absoluta que agora é medicina? Agora mais do que nunca. Então nós estamos juntos. Mariana, tu tem mais do que certeza que tu quer psicologia, abençoado? Sem dúvida. Agora deixa eu abrir o restante aqui, que eu já esqueci de que eu não estou vendo, mas quem que está. Natália, olha como que eu estou gravando os nomes sem ver vocês, hein? Natália, tu tem certeza absoluta que tu quer medicina? De forma indubitável? Tem? Agora, deixa eu ver se eu lembro. Ramon, é medicina. Tu tem certeza também, Ramon? Tu quer medicina, Ramon? Certamente, sim. E a Jennifer? Ô, Jennifer, tu também é medicina ou me confundi? Medicina também, professor. Absoluta certeza disso? Com toda certeza. E eu espero que quando eu for solicitar o atendimento de vocês, que vocês pelo menos se recordem de mim e me deem um tratamento humanitário, tá? Com certeza, é o Com objetivo. certeza, professor. Por favor. Se quiser dar um descontinho numa consulta popular, também eu te agradeço, sabe? Né? Um descontinho também nunca é sempre muito bem-vindo. Mas eu brinquei com vocês dessa forma, é só para que, de fato, a gente tenha consciência daquilo que a gente quer. Eu não estou falando, por exemplo, a Bruna, que já tem uma profissão enquanto dentista, né? O João, que já é engenheiro profissionalmente falando. Eu não estou falando que vocês não possuem certeza naquele momento que vocês optaram por aquilo. Simplesmente, eu digo para vocês que, com o passar do tempo, com a maturidade e com o conhecimento e com a experiência vivida ao longo desses anos, vocês conseguiram perceber que uma identificação em relação a um projeto de vida e a um sonho não seria possível realizá-lo dentro daquilo que vocês estavam exercendo. Tanto é que vocês estão buscando um novo mecanismo para a realização de uma meta que talvez já existia dentro de vocês, mas estava adormecida. Isso é uma maneira de conhecer.
Isso é validar um método, isso é validar uma verdade. Vocês estão na procura, de fato, de uma verdade onde nós, enquanto seres humanos, nós possamos descrever, compreender, explicar todos esses fenômenos que perpassam a nossa mente e que perpassam os nossos sentimentos. Então, o método científico, ele passa por isso. E, consequentemente, isso nos conduz, talvez, também, ou antes ou depois, aí a ordem dos fatores não vai fazer tanta diferença, ao conhecimento filosófico, que caminha junto com o conhecimento científico. Por que o conhecimento filosófico caminha junto com o conhecimento científico? Enquanto a gente tem conhecimento científico, um método, um caminho, uma verdade indubitável, ou seja, uma verdade que não nos resta dúvida, nós temos no conhecimento filosófico a base para esse processo, que é a reflexão, que é a argumentação, que é a crítica em relação às nossas escolhas, às nossas posturas, à nossa relação com o universo, com o mundo e com as pessoas. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer com que a ciência caminhe junto com a filosofia, e a gente consegue fazer com que o discernimento seja a possibilidade de nós pensarmos, repensarmos e avaliarmos a nossa vida, as coisas se tornam mais favoráveis, se tornam mais agradáveis. Eu falo que vocês, todo mundo, né, qualquer pessoa, ela reconhece no outro o amor pela profissão simplesmente pela forma como o outro age. Simplesmente por isso, por aí. É o que eu brinquei um dia com vocês em sala. Quando eu entro num consultório, o caboclo eu dou bom dia para o caboclo ou para a cabocla, e ele já me dá bom dia entre os dentes, eu já falo assim, esse cara, eu sei que ele pode estar cansado, eu sei que nada justifica, mas também nada justifica ele não ser receptível àquela pessoa que naquele momento o procura por meio de uma necessidade. Então, eu falo que a gente tem que tomar um certo cuidado nisso também. Eu sei que os fatores externos, eles influenciam muito. Pô, né? Imagina aí a Bruna, trabalhou o dia inteiro, né? A Natália ajudou aí em casa o dia inteiro, né? A Mariana trabalhou na casa de costura o dia inteiro, o João trabalhou também o dia inteiro, o Ramon malhou o dia inteiro, né, Ramon? Tinha que falar de mim da malhação, né? Pegou, né? O Ramon malhou até 4 horas da tarde. Mentira, porque as academias só funcionam até meio-dia, né, Ramon? Isso Ou aí. até 1. Eu não sei, dia de sábado. De 9 a meio-dia, se não me 9 a engano. meio-dia, né? Então o negócio está pegando, que nem isso eu sei ainda. Então, assim, mesmo nisso tudo, eu falo que, independente da rotina que nós trilhamos no decorrer do nosso dia, a gente tem que estar muito ciente que as pessoas que vão fazer parte do nosso dia, elas não possuem culpa em relação à nossa organização diária, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar certo cuidado. Eu sei, a Mariana pode daqui a pouco falar para a gente, né, Mariana? Às vezes, por mais que você tente ser receptível o melhor possível, tem pessoas que conseguem tirar qualquer um do sério. Diga para nós, verdade ou mentira? Você que trabalha aí diretamente aí. Mariana, tu tá por aí, abençoado? Vai fazer eu fechar a tela. Na hora que eu fechar a tela lá no áudio, ela deve estar lá na cozinha comendo, quer ver? Respondeu, ela está na cozinha comendo. Olha só, eu vou ligar para a mãe dela, eu vou falar com ela. Ela disse que estava assistindo minha aula, mas não está. Olha lá, tá vendo? Ela não me responde. Eu vou dar tampem o ouvido de vocês aí que eu vou dar um berro aqui, que a mãe dela vai escutar lá dentro da casa dela para ela ficar esperta. Olha lá, até vazou. Olha só, vazou. Ela vai falar que a internet dela caiu, tá? Ela vai falar que a internet dela caiu. Deixa ela voltar. Ela vai, a internet caiu. Caiu. Quer ver? Ela voltando. Está voltando. Não vem com essa desculpa, não. Cadê a Mariana? Ô, Mariana. Está chegando, está chegando. O que aconteceu, Mariana? Tu fugiu da rédea, né, Mariana? A internet caiu aqui. Eu acabei de falar com ele. Que a Mariana vai falar, a internet caiu. Olha só. Tá vendo?
Tá vendo? Ô, Mariana, no Mas é dia... verdade. Não, nós vamos acreditar. Sabe o que é que nós estamos falando aqui, Mariana? Eu havia pedido a você um exemplo, porque eu estou falando, você e a Bruna são exemplos disso também, porque a Bruna trabalha diretamente com o povo, né? Não que os outros não trabalhem. Mas eu estava falando aqui, Mariana, que por mais que a gente tente ser receptível ao outro, às vezes o outro não nos permite ser, né? E quem trabalha diretamente com o povo sabe que e como é dura essa realidade. Quantos mal-humores você já não teve no decorrer do seu dia? E pessoas muito mal educadas, né? Todo dia sai um de casa. Todo dia, né? Te olha com aquela cara, com aquele olhar assim que, né? Resolva o mais rápido possível. Isso é um pensamento filosófico. Todo dia sai um corno de casa. Ô, Mariana, esse aí eu vou me abster de qualquer comentário, tá? Esse aí eu não quero comentar, não. Pula essa ideia popular. Pula essa ideia popular. Vamos voltar para o conhecimento. Vamos pular o senso comum, vamos sair do senso comum. Isso aí é senso comum. Eu não compactuo com esse senso comum aí, não, tá? Mas muito obrigado por lembrar. Tá? Olha só, galera. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Porque quando a gente está falando desse conhecimento associável aí da filosofia e da ciência, é um conhecimento de fato que vai fazer com que a gente tome consciência das nossas ações, das nossas formas de pensar, das nossas formas de agir. Dentro de uma outra possibilidade, a gente tem aí o conhecimento intuitivo, tá? Eu falo que esse conhecimento intuitivo também é interessante, o intuitivo. Por que ele é interessante? Porque ele é um tipo de conhecimento onde o ser humano, na busca pelo conhecimento, ele vai buscar sem que qualquer outro tipo de conhecimento tente fazer parte da sua busca. É como se nós imaginássemos assim, nós estamos à procura de algo sem que sejamos influenciados pelo senso comum. Isso é o conhecimento intuitivo, tá? Ele vai ser obtido independentemente de qualquer outro conhecimento que tente te impulsionar a buscar. Né? É meio difícil, não minto para vocês, não. É um tipo de conhecimento, é como se nós imaginássemos assim, teríamos que ser, como diz John Locke, né, uma folha em branco, uma tábula rasa, onde nós não tivéssemos, em momento algum, uma interferência, uma influência, alguma coisa externa que nos conduzisse àquela busca. Né? É um conhecimento de forma que existe uma autonomia. Não existe nada, não existe tradição, não existe regra, não existe lei, não existe preceito que te conduza por aquele caminho, porque ele não é estabelecido. É algo que acontece a partir da relação do sujeito, somente do sujeito. Quando a gente fala em conhecimento intuitivo, a gente está falando daquele conhecimento que cada um vai fazer a sua escolha. Tem gente que vai caminhar para o conhecimento intelectual, lembra lá, conhecimento racionalista, né? O racionalismo, que é o conhecimento baseado na relação do sujeito com o objeto, onde essa relação se baseia, de fato, no pensar, na reflexão, e isso é algo que, de fato, é particular e individual de cada um, e tem o conhecimento empírico, que é o conhecimento da experiência. Então, quando a gente fala do conhecimento intuitivo, a gente está falando de um conhecimento que não tem interferência de nada externamente e que só depende unicamente do sujeito para fazer a sua escolha. Então, seria o sujeito autônomo, competente, tá? E um ser humano capaz de se autodeterminar para que ele mesmo consiga fazer as suas escolhas. É um tipo de conhecimento bem pesado no sentido de que fazer uma escolha sem que haja uma interferência requer muito desse indivíduo, né? Porque é o que nós brincávamos numa aula anterior, né? Que a gente falava sobre o ser livre
ou vivemos um falso livre-arbítrio. Então, esse tipo de conhecimento ele depende muito da autenticidade do indivíduo. Tá? Aí a gente tem, que é um conhecimento que a gente adora, né? Que é o conhecimento demonstrativo. Quem não gosta desse trem? Todo mundo. Né? Quem não gosta de falar? É raro quem não gosta de conversar. Quando a gente fala em conhecimento demonstrativo, a gente está falando de um conhecimento discursivo, um conhecimento discursivo, onde existe ali o processo de linguagem, que se dá através de quê? De juízos de fato, daquilo que você vê, de juízos de valor, que diz respeito àquilo que você pensa, em relação a ideias, a organização de pensamento. Então, toda vez que nós falarmos de conhecimento demonstrativo, a gente está falando de um conhecimento discursivo no sentido de que existe uma produção, uma organização de ideias, de assuntos, de juízos de fato, quando a gente fala sobre aquilo que nós estamos percebendo de verdade, juízos de valor em relação àquilo que aconteceu também. Então, é um conhecimento que se constrói não de forma individual, mas um conhecimento que se constrói de forma coletiva, a partir do momento que nós estamos no processo de dialogar a realidade, dialogar os fatos, sejam eles conclusivos ou não. Tá? E por último, não, que é uma pergunta, faltou o L ali, agora eu estou vendo, conhecimento, não, tá certo. Conhecimento gera, vamos lá, no quiz, para a gente julgar um pouquinho. Na ideia de vocês, tá? Conhecimento gera o quê? Para, pensa. E vamos lá, vai imaginando aí. Enquanto abre. Pode falar? Não, João, eu vou julgar o quiz. Eu vou julgar. Depois nós vamos falar, João. Nós vamos também nessa parte aí. Mas esse quiz eu quero fazer com que ele se torne algo real na nossa vida, mesmo no cursinho de forma presencial. Eu quero ver o que nós vamos compartilhar internet, rotear a internet, mas nós vamos fazer esse trem funcionar lá. Nós vamos fazer esse trem funcionar. Deixa eu só, daqui a pouco eu ouço vocês de fato. Deixa eu só enviar para a gente fazer primeiro aquela linda chuva de ideias. 2 palavras, por favor, que vocês possam e que podem, né? Podem contribuir para que nós tenhamos e busquemos o conhecimento enquanto uma forma de... Tá? Conhecimento gera o quê? Manda ver. 2 palavrinhas. Enquanto isso, eu vou molhar o bico aqui, que a garganta secou. Estou esperando vocês enviarem. Daqui a pouco nós abrimos a roda de conversa. Demora muito, não, que o primeiro tempo está acabando. Para mandar no bate-papo? Não. É tu, João, que está falando? É. Aham. Ô, João, tu não tinha frequentado o quiz ainda, não? Não. Ô, João abençoado, entra lá no bate-papo. Lá no bate-papo tem um link. Você chegou a ver o link? Uhum. Clica no link, fazendo favor. Aí você vai me passar a sua senha bancária, todos os seus dados pessoais. Tá? Misericórdia. Tô brincando, não tem nada a ver, não. Clica no link, vai abrir para você. Isso aqui é um quiz interativo. Clica no link e ele vai gerar para você a pergunta que eu fiz. Conhecimento gera, e ele vai te dar duas lacunazinhas para você preencher. E você vai me enviar. Depois você... Nossa senhora, um moto barulho. Depois você volta para a página, para a tela inicial. Vai lá, tenta aí. Se não conseguir, tu me fala. Consegui. Conseguiu? Beleza. Obrigado. De nada. É isso que eu vou tentar levar para a sala de aula presencial, que isso também é muito magnífico. E isso a gente pode acumular de uma turma para outra. E fica lindo o painel. Primeira coisa, galera, olha isso. Isso foi a manifestação de vocês em relação a essa concepção que nós estamos construindo e gerando. Conhecimento gera crescimento, liberdade, conhecimento, independência, superioridade, sabedoria, dúvida, poder, experiência, maturidade. Interessantíssimo. Alguém quer falar? Agora pode falar, João. Manda ver. Eu só queria falar que eu acho que o conhecimento gera conhecimento, porque quanto mais você conhece as coisas, mais você se permite questionar e duvidar, e mais armas você tem
para poder continuar conhecendo e questionando tudo ao seu redor. Legal, legal. E conhecimento gera mais dúvida, né, João? Exatamente. Quanto mais conhecimento a gente Isso aí, João, arrasou. Obrigado. A Mariana, João, é uma figura, João. Maren. É uma figura do turno noturno, tá? É uma figura, uma figurinha do baralho única. Mais alguém? Ninguém. Mas ninguém quer compartilhar conosco. Conhecimento gera, né? Além do que foi compartilhado, alguém mais quer falar? Ramon, Mariana, Natália, Jennifer, e agora eu esqueci o restante. Professor, Diga que eu te ouço. eu interrompi a fala do João aí. Eu não sei se o que eu pensei aqui comigo seria a mesma coisa que ele falou, só que em outras palavras, ou se seria uma complementação. Mas, no Diga. caso, o conhecimento gera, igual ele falou, quanto mais a gente estuda, né, sobre um assunto, quanto mais a gente conhece uma coisa, mais a gente quer conhecer. Então, o conhecimento gera, né, no caso, o amor pelo conhecimento. Quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Quanto mais você aprende, mais você quer aprender. Falei bonito, não? Olha, Exatamente. aí, João, elogia a Mariana, elogia a Mariana. Nossa, Mariana, agora aí você me sim. elogia aí, João. Me dá uma força aí que eu te ajudei. Obrigado pelo complemento, viu? Eu não sei se vocês colocaram aqui, eu vou até abrir para dar uma olhada rapidamente. Cadê? Ninguém colocou essa palavra. Alguém ousaria dizer uma palavra que não foi colocada aqui e que é de suma importância nessa busca e nessa construção pelo conhecimento? Uma palavra, ninguém colocou ela. Uma palavra. Uma palavra. A cada momento que buscamos o conhecimento, construímos o conhecimento, geramos o conhecimento, isso gera no indivíduo o quê? Além daquelas que foram colocadas. Chuta. Dúvida não Eu coloquei. mas não é a dúvida. É uma outra palavra. Eu sei que é muito vago falar qual palavra seria. É muita palavra para escolher. Mas gera mudança? Mudança, professor. mudança também, mas não é mudança. Com certeza? O que é necessário? Como é que eu vou poder dizer para vocês? O que falta ao ser humano hoje frente à sociedade? Não é amor. Atitude? Empatia. Quase. Não é palavras relacionadas a questões de sentimento, de emoção, de paixão. É como se você imaginasse palavras relacionadas a um compromisso social, um compromisso ético. Ser cidadão. Não. Você fala cidadania, né? Não. Humanidade? Não. Todas essas palavras, de fato, né, são mais do que necessárias ao longo desse processo de construção e de funcionamento de uma sociedade vigente. Mas ninguém pensou numa palavra tão importante também quanto... Educação, professor? Quase. Responsabilidade. Vocês chegaram a pensar nessa palavra? Eu não. Conhecimento gera responsabilidade também. Todas as palavras que vocês disseram estão certíssimas. Foi uma pergunta que eu disse muito subjetiva e muito superficial no sentido de fato, conseguir compreender o que eu queria e algo que eu imaginava. Mas parem para pensar também, de fato, além de empatia, educação, respeito, amor e todas as palavras ditas, a partir do momento que nós vamos encontrando e buscando esse conhecimento vai possibilitando ao ser humano ter uma nova visão de mundo, uma nova visão de sociedade. E isso faz com que o ser humano se comprometa com o meio. E se comprometer com esse meio é se responsabilizar por ele. Existe uma filosofia popular, não sei se vocês já ouviram dizer, que quanto mais o ser humano conhece, mais lhe é cobrado. Né? Isso é uma filosofia popular. Quanto mais lhe dá, quanto mais lhe der, mais lhe será cobrado. Então, é uma coisa que a gente tem também que parar para pensar de fato.
A cada busca, a cada encontro, a cada construção, né, a cada desconstrução, isso vai fazer com que nós percebamos as coisas acontecendo ao nosso redor. E isso vai fazer com que nós busquemos com que as mudanças, como vocês mesmo disseram, que as mudanças aconteçam. Então, conhecimento, além de tudo que foi compartilhado, e eu agradeço imensamente pela partilha de vocês, que estão plenamente certos e plenos nas palavras, mas também conhecimento é responsabilidade, é se responsabilizar pela sociedade, pelo meio. E o João deve saber muito bem disso, né, João? Quantas pessoas não são responsabilidades suas na sua atuação enquanto profissional, enquanto engenheiro? Né? Com certeza. Né? Quantas vidas não são responsabilidades suas? Imagina se dá uma merda lá no trabalho teu. Olha a loucura que dá. Né? É verdade. Essa associação aí foi boa, porque eu não vou esquecer agora. Cara, é uma coisa assim, eu não entendo muito não, mas sempre cai nas costas do engenheiro, parceiro. O negócio é o engenheiro, entendeu? Mas são coisas que eu falo, mas assim, são óbvias, são coisas que a gente vai ter que ir caminhando e percebendo. As responsabilidades, mas o João tá... mas eu que olho, acho que, se eu não me engano, era a Bia que olha a irmã dela. É a Bia, acho que é a Bia que olha a irmã dela no turno da tarde, se eu não me engano. Também é uma responsabilidade. É ela, não é, Ramon? Uhum. Quer dizer, imagina se algo acontece com a irmã ou com o irmão dela, não sei, no decorrer do dia, as cobranças que virão. Então, galera, independente de qual cobrança que seja, qual responsabilidade que seja, qual dosagem ela venha, é, de forma clara ou não, uma responsabilidade perante o conhecimento e a confiança que nos é dada ao longo da nossa vida. Povo bonito, eu vou encerrar aqui antes que acaba, tá? Eu acredito que na volta a gente consiga finalizar para não atrapalhar a noite de vocês. Até 6h40 a gente termina, ou antes, tá bom? Beleza. Eu vou finalizar aqui, vou esperar o WhatsApp abrir e mando o convite de novo. Beleza? Beleza. Beleza. Obrigadão. Estou voltando.